Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2020, 11ª rodada. Nessa rodada todos puderam ver que eu não fiz as gravações, as análises dos jogos. Fiz apenas um sábado, que foi do Inter contra o Fortaleza. Na verdade Fortaleza e Inter, porque tive um problema aqui, mais uma vez, de internet, mais um problema com a operadora aqui que eu vejo os jogos, que eu pago o pay-per-view, então acabei não vendo muitos jogos, vi apenas 2 jogos, né? Um no sábado e outro no domingo, só que o do domingo, como eu não tinha internet, eu não tinha como gravar. Quer dizer, eu podia até gravar, mas eu não tinha como colocar no YouTube. Então, acabei fazendo apenas uma, peço desculpa a todos os torcedores, mas infelizmente foi por problemas técnicos. Mas o resumo da rodada, o canal Resenha com Magalhães não pode deixar de fazer. Porque o resumo a gente vai muito pelo resultado. O resumo é mais resultadista, né? Principalmente nessa rodada que teve muita mexida, a rodada começou na quarta, aí sábado e domingo teve 2 jogos a menos, porque São Paulo e Atlético Paranaense já tinham jogado antecipadamente. Goiás e Flamengo não jogou, porque o Flamengo está no Equador por causa da Libertadores. Muitos times entrando com times mesclados, times mistos aí, e isso fez as coisas ficaram um pouco diferentes. Essa rodada foi um pouco fora do contexto justamente por causa disso, porque no meio de semana teremos decisões da Copa do Brasil e decisões para muitos times já da Libertadores. Então os times acabaram dando uma certa poupada em alguns jogadores. Mas a gente vai fazer o nosso resumo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, tá aqui na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro aqui de azul, também embaixo. Então vamos lá, galera. O primeiro jogo foi, lógico, Corinthians e Bahia, que teve a vitória do Corinthians sobre o Bahia por 3-2, resultado horroroso para o Bahia. Coloco o Bahia, se eu não estiver enganado, depois eu vou até dar uma olhada na classificação, eu acho que o Bahia é o último colocado do Campeonato Brasileiro, lamentável, desastroso para o Bahia, desastroso. E o Corinthians dá uma respirada. Como eu falei, o Bahia vai precisar de peças para o Mano Menezes colocar o seu formato de jogar. Mas eu vi o jogo do Bahia com o Corinthians, o Bahia já jogou com uma outra metodologia, com uma outra forma, com uma outra cara, perdeu, mas jogou com uma outra cara, mas o Bahia precisa de peças. E o Corinthians, acredito eu, que vai voltar ao mais ou menos o padrão, a la Tite, a la Carille, porque os jogadores que o Corinthians tem vai muito para esse caminho, e o Corinthians acabou ganhando essa partida no meio de semana de 3-2. Resultado sensacional para o Corinthians, mas horroroso para o Bahia. Segundo jogo, tivemos Fortaleza 1, Internacional 0. Internacional veio com algumas mexidas no seu time, justamente por causa do jogo da Libertadores, é um Grenal que vai ter no meio de semana, um jogo decisivo para o Grêmio, decisivo. Se o Grêmio perder, dependendo do que aconteça no resultado, ele já vai cair para a 3ª ou 4ª colocação no seu grupo, e o Internacional, se ganhar, praticamente define a sua classificação. Então o Inter deu uma mesclada ali, deu uma mexida, e o Fortaleza, que tem a Copa do Brasil, mas só nas oitavas de final, foi com o que tem de melhor. Esse jogo eu vi, fiz análise, tá aqui no canal, vai lá, dá uma olhada na nossa análise de Fortaleza 1, Internacional 0. Não achei o placar injusto, achei o placar bem satisfatório. Foi um jogo onde
qualquer resultado, na boa, eu não estou entrando em contradição, mas qualquer resultado seria normal, vitória de um, vitória de outro, ou empate, porque produziram para isso, tiveram chances para isso. Se o resultado sai até com placar um pouquinho maior, 2-2, não seria 2-1, só não seria, o placar só seria mentiroso se fosse um placar 3-0. 3-0 Fortaleza, seria mentiroso. 3-0 Internacional, e seria mentiroso. Agora 1-0 ficou na conta. Se fosse para um ou para outro, se o Internacional também tivesse ganho, não seria um placar injusto. Mas Fortaleza ganhou, fez o seu gol, marcou o gol, se não tiver, acho que saiu até de bola parada, de um escanteio, o gol do Felipe de fora da área. Grande resultado do Fortaleza. Fortaleza dá um salto na tabela. E para o Internacional perdeu com isso a liderança do Campeonato Brasileiro, vem de 2 derrotas na sequência, e perdeu a liderança, se não estiver enganado, para o Atlético Mineiro, que depois eu vou dar uma olhada na classificação. Então Fortaleza 1, Internacional 0, placar justo. Outro jogo que tivemos também no sábado foi um jogo louco, com muitos gols, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Atlético Goianiense 3, Atlético Mineiro 4. Rapaz, jogão. Atlético Goianiense, como eu disse, vem subindo muito, tem um estilo de jogar, tem um contra-ataque muito forte, é um time que comprou a ideia do treinador, acredita no que o treinador fala. Cara, e foi um jogaço, parceiro. Foi um jogaço. O Atlético Goianiense melhor no primeiro tempo e o Atlético Mineiro melhor no segundo tempo. 7 gols. O Keno, numa noite inspiradíssima. No segundo tempo, o Atlético Goianiense deu muito espaço. O Atlético Mineiro voltou muito melhor. Acho que o Atlético Mineiro estava... Eu vi uns pedaços do jogo, ele estava com um problema no meio de campo, e quando entrou, acho que foi o Natan, se eu não estiver enganado, no segundo tempo, o Atlético Mineiro melhorou muito, encontrou os espaços, o Atlético Goianiense não conseguiu encontrar o Atlético Mineiro, foi um jogaço, chutes, quase 30 chutes, muito parelho, o Atlético Goianiense deu 15 chutes, o Atlético Mineiro 14, em direção ao gol, o Atlético Goianiense deu 9 chutes e o Atlético Mineiro deu 8. Mais da metade dos chutes, tanto do Atlético Goianiense quanto do Atlético Mineiro, foram em direção ao gol. O Atlético Mineiro teve um pouquinho mais de posse de bola, até pela característica do jogo. Cara, eu vi uns pedaços do jogo, 10 escanteios, cartão vermelho nenhum, cartão amarelo apenas 2. Cara, um jogaço. Se você pegar os melhores momentos desse jogo, que eu dei uma olhada nos melhores momentos, os melhores momentos têm quase 10 minutos. Filho. Geralmente os melhores momentos 2 minutinhos, 3 minutinhos, no máximo 4. Os melhores momentos desse jogo têm quase 10 minutos, parceiro. Foi muita chance de gol criada para ambos os lados. Cara, um jogaço. E o placar não foi injusto, não. Não foi injusto porque... pelos momentos que eu vi, o segundo tempo do Atlético Mineiro foi espetacular. Foi gols na sequência. Eu estava até querendo dar uma olhada aqui. Teve o primeiro gol do Atlético Goianiense no primeiro tempo. Depois teve o Keno fez aos 53, o Natan fez aos 60. Não, deixa eu ver aqui. O Atlético Mineiro fez aos 53 e empatou 1-1. Depois o Atlético Goianiense fez 2-1 logo na sequência. Aí o Atlético Mineiro fez o segundo, fez o terceiro e fez o quarto. Aí fez 4-2. Aí no finalzinho, já nos acréscimos, o Atlético Goianiense fez o terceiro. Um jogaço, parceiro. Quase 10 minutos de melhores momentos. Sensacional. O placar não foi injusto pelo segundo tempo que o Atlético Mineiro fez. Olha, sensacional. Sensacional mesmo. Não tem o que reclamar
desse jogo e placar justo. E o Atlético Mineiro, com esse resultado, se eu não estiver enganado, acredito eu, o Atlético Mineiro seja o líder do campeonato, volta à liderança do campeonato. Daqui a pouco eu vou ver a classificação. Tivemos também Grêmio 1, Palmeiras 1. Aí é o que eu falei. O jogo Atlético Goianiense e Atlético Mineiro teve quase 10 minutos de melhores momentos. O resumo da partida de Grêmio e Palmeiras deu mais ou menos 2 minutos e meio. Porque os dois times estavam com muitos problemas de criação. Os dois times, você pega aqui, dando uma olhada, ó, em direção ao gol. O Grêmio chutou 2 vezes. E o Palmeiras também chutou 2 vezes. Estou dando uma olhada aqui para a estatística. Eu vi alguns momentos. Jogo bem mais ou menos. O Palmeiras fez o primeiro gol e lá nos acréscimos, já na bacia das almas, o Ferreirinha empatou. O Grêmio tá com um problema grave de criação. O Renato mudou ali um pouco o formato do Grêmio jogar. Porque o Grêmio precisa do 1 contra 1. Daquele jogador diferenciado que quebra as linhas, que dribla. Ele não tem ninguém no elenco. Quem tem é o Ferreirinha, né? Quer dizer, na verdade tem. Tem o PP que faz isso. Mas ele não está jogando. Então o Grêmio está sentindo muito isso. Tirando o PP, tem um garoto Ferreirinha que está vindo agora, que fez o gol, também tem esse drible. Mas estava muito tempo sem jogar, está sem ritmo de jogo, mas vai ajudar muito. Então, não tendo o PP e o Ferreirinha entrando ainda em ritmo, mas é um garoto ainda, também não pode botar o peso nas costas dele, o Grêmio fica muito mecânico. Porque o Alisson não é esse jogador. Não é. Ele é jogador de grupo ali, muito tático. Um cara muito tático. Ele não é muito técnico, ele é mais tático. E o Palmeiras também teve algumas mudanças ali na escalação, o que dificultou o Palmeiras foi a mudança de alguns jogadores ali. Por mais que você não queira admitir, fez falta o Lucas Lima e o Zé Rafael. Fez falta. Porque eles dão uma cadência diferente ao Palmeiras. Que jogou ali com o Danilo, não tinha o Patrick, ele jogou com Ramires, Danilo e Rafael Veiga, que é muito bom jogador, queria ver o Rafael Veiga com uma rodagem. Ele que fez o gol, Gabriel Menino, o Rony e o William. Aí não tinha ali o garoto Patrick, não tinha o Zé Rafael, não tinha o Lucas Lima, não tinha o Adriano lá na frente. Então faltou um pouquinho de criação, um pouquinho mais de cadência no meio de campo, mais trabalho ali no meio de campo. Placar 1-1, com algumas mexidas, né? Tanto o Grêmio quanto o Palmeiras. O Grêmio fica um pouco mais pesado com os jogadores que ele colocou ali. Falta esse 1-1. Placar, pelo que a gente acompanhou de alguns melhores momentos e pelo que aconteceu, placar justo. Não foi injusto o placar, não. Grêmio 1, Palmeiras 1. Palmeiras empata muito, o Grêmio também empata demais. O Grêmio, estão falando que está balançando o Renato. Cuidado, Grêmio. A situação do Flamengo está complicada. Não acredito que o treinador do Flamengo dure muito tempo no Flamengo. Não sei se é uma boa perder o Renato, não. Outro jogo, Curitiba 1, Vasco da Gama 0. Também vi os melhores momentos. Melhores momentos de Vasco e Curitiba, deu mais ou menos uns 5 minutos. Na boa, eu vi os pedaços também. O Curitiba criou algumas chances, fez um gol de pênalti, mas o Vasco foi melhor, cara. O que eu vi desse jogo, o Vasco criou bastante.
teve algumas situações que poderia ter feito gol. Os dois goleiros trabalharam bem. O Vasco poderia ter tido uma sorte melhor. O Vasco poderia ter tido até o empate. Mas saiu o gol de pênalti. Como o Curitiba poderia ter feito segundo também, quase que fez. O zagueiro do Vasco tirou, acho que em cima da linha. Mas o Vasco poderia ter tido uma sorte melhor, pelo menos um empate. Mas não coloco como injusto. Não coloco como injusto o placar, não. Curitiba deu 11 chutes, Vasco também 11 chutes. Em direção ao gol, o Curitiba deu 2. O Vasco deu 3, a posse de bola foi maior do Curitiba. O Vasco jogou mais ou menos nas suas características. O Vasco tem um jogo super importante na Copa do Brasil, no meio de semana contra o Botafogo, que perdeu o primeiro jogo de 1-0. Curitiba focado só no Campeonato Brasileiro. Esse resultado era de suma importância para o Curitiba, que ele dá um salto. Acho que não sai da zona de rebaixamento, ou se sai, fica ali na beira, mas pelo menos é uma vitória. O Vasco sente muito quando o Benítez não joga, sente muito. Teve o Bruno César ali que nem de longe parece com o Benítez, sente a falta da dupla ali de volantes também. Fez algumas modificações. O Thales, eu vi alguns momentos, melhorou do que vinha jogando. O Cano realmente é um fenômeno. Ele não fez gol, mas é um fenômeno. O cara bate muito bem na bola, de fora da área, dentro da área, se posiciona muito bem. Realmente, o Cano, cara, é um jogadoraço. Foi uma contratação sensacional do Cano. O que o Cano tem de assertiva aos seus chutes, o Robson do Curitiba não tem. Rapaz, o que ele erra de gol, o que ele erra de chute, é um... Porra, bicho, não dá, cara. Um jogador profissional não pode errar chute do jeito que ele erra. Ele bateu o pênalti, fez. Aí teve outro jogador lá que fez uma gracinha pra bater o pênalti, veio quicando lá e pum, aí deu uma cavadinha, o goleiro pegou, pá, coisa e tal, e depois falou que teve invasão, aí voltaram o pênalti. Aí o Robson foi lá e bateu. Eu não sei nem quem foi que bateu lá o pênalti. Sinceramente, eu não sei. Teve um jogador que bateu, não sei nem se foi ele. Bateu de cavadinha, mas depois teve um outro lá que bateu, que foi o Robson, e fez o gol. Pênalti, pelo que eu vi ali, parece que foi bem marcado, houve realmente puxão, mas, porra, esse Robson tem que aprimorar a batida na bola, filho. Não pode, ele tem que pegar o vídeo do Cano, Germán Cano do Vasco, e dar uma olhada e ver como é que se bate na bola, porque arrego, mas foi um placar ali, não digo que foi injusto, mas o Vasco teve chance de pelo menos fazer um gol. Mas grande vitória do Curitiba em cima do Vasco da Gama. Tivemos Botafogo 0, Santos também 0. Eu vi alguns comentários. Teve aí, 2 minutos e pouco de melhores momentos do jogo. O Santos chutou a dar com pau. O Santos chutou mais de 20 vezes pro gol do Botafogo. Em direção ao gol foi em 7, 8 vezes mesmo. O Botafogo deu um chute em direção ao gol. Deu 7 chutes, muitos chutes aleatórios. Não foram em direção ao gol. Em direção ao gol, o Botafogo deu um chute. Ia ser difícil fazer o gol mesmo. O Santos teve mais posse de bola, mais domínio o jogo. O Santos, na boa, merecia ter ganho esse jogo. O placar não foi justo. O placar não foi justo. Se você pegar os melhores momentos só dá Santos, filho. Tem uma ou outra jogada do Botafogo, mas os melhores momentos é só Santos, Santos. As melhores oportunidades. Foi um jogo que o Botafogo comemora o empate, mas o Santos não comemora o empate, não. O Santos poderia ter tido
uma sorte melhor. O Santos teve ali também algumas mexidas ali, acho que deu uma poupada ali no o garoto, no Soteldo, mas foi praticamente com o time Santos, Jamota, Marinho, Raniel, o Arthur, que é um garoto da base, Bom Pará, Lucas Veríssimo, Luan, Felipe, foi praticamente com o time principal, com uma ou outra peça ali, umas duas peças só, que não são titular, mas o Santos foi com o time principal, e o Santos também tem jogo da Libertadores, e o Botafogo tem um jogo decisivo contra o Vasco da Gama. E o Botafogo também não poupou assim muita coisa, não, foi com que dava para ir de melhor, até porque o Botafogo não pode perder pontos também no Campeonato Brasileiro, que o Botafogo não está na parte de cima da tabela, está na parte de baixo. Então não é interessante para o Botafogo perder pontos. Não sei nem qual é a classificação que está Botafogo e Santos nesse momento, que daqui a pouco eu vou ver. E tivemos Sport Recife 1, Fluminense 0. Melhores momentos aí, eu dei uma olhada nos melhores momentos. O Sport criou algumas situações, como o Fluminense também criou, mas o Fluminense chuta mais, por uma característica do jogo e dos jogadores. O Fluminense acaba chutando muito, chutou quase 20 vezes, mas em direção ao gol foi em 5 ou 6 vezes. O Sport chutou menos ao gol, chutou umas 3 vezes. O gol do Sport saiu logo no início, no início do jogo. Com isso, o Sport voltou mais, tentou sair mais no contra-ataque. O Fluminense teve mais o domínio do jogo, correu atrás o tempo inteiro do resultado. Resumo do jogo daí, mais de 5 minutos. Posse de bola, quase 80% de posse de bola do Fluminense. Depois do gol foi praticamente um ataque contra a defesa. Eu vi alguns momentos. O Sport saiu muito pouco contra-ataque. Teve até uma ou outra chance que poderia até ter ampliado, mas o Fluminense teve chances de pelo menos empatar. É aquele velho deitado, né? Ataque contra a defesa. É justo? Cara, falar que não é justo é sacanagem com o Sport. O Sport está brigando por pontos. Nesse momento, o que mais importa é ponto. Então, cara, como o futebol brasileiro não tem ninguém encantando, fazendo alguma coisa diferente, uma hora ou outra tem um jogo legal, igual essa rodada teve Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, que foi um jogo espetacular, mas não tem ninguém espetacular. Na boa, o Campeonato Brasileiro de 2020, o que está valendo é o resultado. O que vem se jogando se questionou muito ano passado, pelo fato do Flamengo e do Santos estar jogando diferenciado e estar ganhando e dando espetáculo. Esse ano não tem ninguém dando espetáculo. Então o espetáculo, na boa, está ficando em segundo plano. O que está valendo é o resultado. Lógico que você jogando bem, você fica muito mais próximo da vitória. Mas esse ano, na boa, vou ser bem sincero, está em segundo ou terceiro plano jogar bem. O que está valendo em 2020 nesse Campeonato Brasileiro, primeiro é o resultado, é a parte tática. O jogar bem, jogar pra galera, pouco importa, até porque não tá tendo galera no estádio. Então, esse Campeonato Brasileiro é todo resultadista. O que mais importa é o resultado. Falar, não tá jogando bem, mas tá ganhando. Não interessa. É por isso que eu sou a favor do Corinthians voltar ao que jogava antes. Não jogava bonito, mas ganhava, mas é o que vai valer. Esse Campeonato Brasileiro não tem, e acredito que não tenha, nenhum time que vai jogar bonito. Todos vão jogar pelo resultado. E quando você joga pelo resultado,
o nível técnico cai, o jogo não fica de excelência, porque é só o resultado. Então o resultado acaba sendo um jogo de quebra-cabeça ali, um xadrez, um jogo de xadrez, e fica um pouco o jogo amarrado, um pouco feio. E vai ser isso até o final do campeonato. Então o que pouco importa se está jogando bem ou não. O que importa é o resultado. E nisso o Sport levou vantagem com o resultado de 1-0 em cima do Fluminense, mas foi um jogo de ataque contra a defesa, porque o Sport fez o gol logo no início do jogo. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro fica a seguinte: Atlético Mineiro, novo líder do campeonato, com 21 pontos em 10 jogos, tem um jogo a menos, ele pode abrir. Internacional agora é o vice-líder, com 20 pontos em 11 jogos. O São Paulo está em terceiro lugar, com 18 pontos em 10 jogos, pode passar o Internacional. O Palmeiras também tem 18 pontos em 10 jogos, também pode passar o Internacional. E o Vasco da Gama é o quinto colocado com 17 pontos em 10 jogos. Ele poderia ter aberto ali uns 3 pontos para o seu arquirrival, o Flamengo, que não jogou nessa rodada. Então o Flamengo e o Vasco agora tem 10 jogos iguais, com 17 pontos. Os dois, ganhando os seus jogos, podem chegar a 20 pontos e ali igualar a pontuação do Internacional. Então, o G6, Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo, Palmeiras, Vasco e Flamengo. Mesmo o Flamengo não jogando nessa rodada, o Flamengo não caiu muito. Até porque o Santos empatou, está na 7ª colocação com 16 pontos. O Fortaleza ganhou, é o 8º colocado, melhor do Nordeste, com 15 pontos em 11 jogos. O Fluminense, com a derrota, continua, fica ali em 9º lugar com 14 pontos em 11 jogos. O Fluminense deu uma caída, dá uma distanciada, mas mesmo assim a diferença é pouca para o topo da tabela. E fechando a primeira parte do Campeonato Brasileiro, o Sport Recife com 14 pontos em 11 jogos. A vitória sobre o Fluminense foi sensacional, que igualou o número de pontos do Fluminense e colocou ele na primeira página ali da tabela. Seguindo, segunda parte da tabela, o Ceará com 13 pontos em 11 jogos. Olha, o Ceará agora, o Sport é o segundo melhor do Nordeste, o Ceará é o terceiro. Ó, tá ali, ó. É muito frenético entre os clubes do Nordeste, Fortaleza, Sport Recife e o Ceará. O que está destoando do Nordeste é o Bahia. Em 12º lugar, o Grêmio, com 13 pontos em 10 jogos, um jogo a menos. O Corinthians, em 13º, e não se classifica para nada, se classificando para a Sul-Americana nesse momento. Santos, Fortaleza, Fluminense, Sport Recife, Ceará e Grêmio. 3 do Nordeste classificando para a Sul-Americana. E não se classificando em nada. E também fora da zona de rebaixamento, o Corinthians, em 13º lugar, com 12 pontos em 10 jogos. O Atlético Goianiense, em 14º, com 12 pontos em 10 jogos. O Atlético Paranaense, que passa a rodada, ele não consegue subir, em 15º, com 11 pontos, com 10 jogos. E o Curitiba, fora da zona do rebaixamento, com 11 pontos em 11 jogos. Olha o Curitiba aí, respirando com o mesmo número de pontos do seu arquirrival, o Atlético Paranaense. E, na zona do rebaixamento, o Bragantino, que ganhou, né? Ganhou depois de um longo e tenebroso inverno. O Bragantino ganhou e foi do Ceará. Está em 17º, o primeiro na zona de rebaixamento, com 10 pontos em 11 jogos. O Botafogo na zona de rebaixamento, por isso que o empate foi horroroso para o Botafogo, mas, diante do que aconteceu no jogo, foi melhor empatar do que perder. Está com 10 pontos em 10 jogos, está faltando um jogo, mas uma campanha muito ruim do Botafogo. Nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória, 4 empates e 1 derrota. O Bahia, numa campanha horrorosa, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate, com 9 pontos em 10 jogos. E na lanterninha do campeonato, o Goiás, que não jogou e tem 3 jogos a menos. O Goiás tem 3 jogos a menos. O Bahia tem um jogo a menos, o Botafogo tem um jogo a menos dos que estão na zona de rebaixamento.
E o Goiás tem 3 jogos a menos. O Goiás tem 8 pontos em 8 jogos. Então o Goiás pode sim se recuperar e sair da zona de rebaixamento. Então, ó, Bahia, Botafogo, Bragantino, Curitiba, Atlético Paranaense tem que abrir o olho, porque o Curitiba tem 3 jogos a menos. Então essa foi a minha análise da rodada do Brasileirão 2020. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!